Um casal sobe no dia 31 para poder se divertir. Ela desce com as coisas dele, com o celular dele, e o Roberto nunca mais foi visto. Simplesmente sumiu. Durante o trajeto passou mal e chegou a vomitar. O desaparecimento foi comunicado após ele não retornar ao acampamento base. Atenção, porque eu tenho novidades do caso Roberto, hein? O jovem foi encontrado hoje no meio da manhã em Antonina, a mais de 20 quilômetros de distância de onde ele estava. Olha o momento em que ele chega, bem, vivo, a uma propriedade para pedir ajuda. A amiga que abandonou o jovem Roberto Farias Tomás durante uma trilha no Pico Paraná pediu desculpas após ele ser encontrado com vida. Desculpa por ter deixado você para trás. Eu peço a Deus que ele tenha te deixado no acampamento bem salvo. Eu confio em você e nosso laço se encerra aqui. Tá bom, adeus. Tu é um beta! Tu é beta, cara! Acorda! Tu é muito beta, velho! Letícia, sua mãe já te alertou que se um amigo se jogar da ponte, você não deve ir junto? Sim. Já te alertou. Eu acho que esse conselho ele precisa agora ficar mais abrangente e começar a incluir outros esportes radicais, tipo assim, escalada, por exemplo. Sim. Não é verdade? É verdade. Se nossa vítima de hoje tivesse tido esse conselho da mãe dele, teria poupado ele de muita dor de cabeça, não é mesmo? Muita, mas muito. Mas é até onde o cara vai, né? Cara, mas é aí que tá, o pinto dos rapazes o levam para lugares onde eles não entrariam armados. Os rapazes, eles deviam parar um pouco de seguir o filósofo Piton, eu acho. Sim. Eu acho. Bom, mas esse é o Não Te Contaram, e hoje a gente vai falar sobre o Roberto Farias e a Tayane Smith, que também agora tá conhecido aí como o caso da Dora Abandoneira. Dora, aventureira. Ai, mas antes eu queria falar pra quem tá aqui ouvindo esse lindíssimo podcast que agora você pode nos apoiar, não é mesmo? Isso mesmo, acesse lá o apoia.se/não te contaram e nos apoie, cara. Apoie esse humilde podcast, esse lindíssimo podcast, pra que assim a gente consiga mais recursos pra contar mais histórias pra vocês, porque hoje nosso programa ele é quinzenal. Vocês reclamam que gostariam que fosse semanal. Exato. Mas a gente precisa de recursos, galera. Então, pra isso, nos apoie. Temos que pagar o nosso querido editor, temos ali outras despesas que precisam ser pagas, então por isso você precisa nos apoiar e assim a gente consegue continuar trazendo aqui um trabalho de qualidade pra vocês. Então, vamos começar a falar do caso de hoje. Preparada? Sim! Raposo não pegue, é isso que eu queria dizer. Bom, no dia 31 de dezembro de 2025, o nosso personagem principal da trama de hoje, Roberto Farias Tomás, encontrou com a Tayane Smith no terminal de ônibus de Curitiba. Tem uma coisa que eu queria deixar claro. A Tayane, ela não é parente do Will Smith. Eles têm os mesmos sobrenomes, mas eles não são parentes, tá? Não são. Acho importante deixar isso claro. Poxa, é bom saber. Bom, até porque se eles fossem parentes, ela não precisaria ser bancada. É verdade, mas ela é bancada, ela gosta. Ela gosta. Isso é um assunto pra mais tarde, eu acho. Mas enfim, se encontraram ali no terminal de ônibus, os dois ali, jovenzinhos, 19 anos, né? Roberto deu ali uma entrevista já falando que quando ele recebeu o convite dela, ele tinha ali intenções de se relacionar emocionalmente ali, fisicamente, com a Tayane. Você tinha outro objetivo além de ver a lista? Não. Tô brincando. Na verdade, até tinha, né? Vamos ser real aqui. Até tinha outro objetivo, mas ela falou que não queria, então eu respeitei. Sim, claro. Né? Um homem deve respeitar a mulher em qualquer momento. E isso não pode ferir nenhum princípio.
Mulher tem que ser respeitada. É mesmo? É? Pois é, isso ele assume, eu vi em vários podcasts, porque daí a galera fica zoando, né? Porque, pô, tanto que ele ficou conhecido como Beta na época, né? Que enquanto ele ainda estava desaparecido, todo mundo ficou, caralho, o cara só fez essa porra por causa de buceta. E foi. Ele assume. Realmente. E aí ele lá com 19 anos tinha conhecido a Tayane fazia um mesinho só. Outra coisa que eu tenho que deixar clara, Rafa, desculpa te cortar. Não confie em pessoas onde você conheceu no Largo da Ordem aqui em Curitiba. Vixe. Só existe gente ruim, maconheiros, uma grande concentração de maconheiros jovens se dá ali no Largo da Ordem. Tem que tomar cuidado com quem você conhece lá, cara. Então, ser jovem é ruim. Ser maconheiro, a gente vê com o exemplo do Monark aí, que também pode dar muito errado. Acorda! Então, assim, é coisa que, ainda mais com um mesinho só que você conhece, pensa, o pessoal fala, e às vezes a gente conhece uma pessoa a vida toda, mas nunca consegue conhecer ela por completo. Agora, você imagina conhecer uma pessoa um mês. E aí confiar nela pra ser sua companhia numa caminhada que é arriscada, que pode pôr a sua vida em risco ali. Você confiaria a sua vida com uma pessoa que você acabou de conhecer, Letícia? Ah, não tô tão louca assim. Eu sou uma pessoa que vive o celibato, então eu sou bem tranquila quanto a isso. Mas, cara, então, ele falou isso, né? Que ele conheceu ela fazia pouco tempo. Em algumas conversas eles já tinham... Ele também já tinha falado que ele tinha vontade de subir o Pico Paraná. Sim. Aí eu vi ele num podcast, ele falando que já tinha subido o Anhangava aqui. Esse eu também subi uma vez, o Anhangava. Certo. Cara, e é uma experiência muito louca, assim, de subir esses picos, porque a subida é complicada, mas a descida é pior. Ah, é? A descida é pior? Pra mim foi muito pior, cara, porque é muito íngreme, né? Alguns pontos, assim. A escorrega, né? É, se você não tem experiência ali com um grampo, nossa, é uma porcaria. Entendi. Eu gosto de fazer trilha também, né? Eu sou a pessoa que não sou muito de viajar pra praia. Você é aventureira? Não sou muito aventureira não, viu? Eu gosto muito do conforto da minha casa, de ter ali, né, um chuveiro quentinho pra tomar banho ali. Ah, sim, eu também gosto, mas tipo, se é um rolê de um dia, Letícia, vamos acordar cedão pra subir o Pico Paraná e descer no mesmo dia, bora. Eu gosto também de vez em quando pegar e fazer uns rolê desses, tanto que tipo, quando a gente vai viajar, eu e meu excelentíssimo marido, a gente não viaja pra praia, a gente gosta de viajar pra lugares onde tem trilhas bonitas e cachoeiras e belas paisagens, então a gente gosta de, tipo, fomos pra Gramado. Vocês gostam de aproveitar a natureza. Fomos lá pra Bariloche. Chique. Pra ver o macaquinho, Bariloche. Macaquinho. A gente gosta de fazer trilhas e ver cachoeiras e quedas d'água e tudo mais. Eu acho mais bonito do que ficar na praia que tem sal, que assa, né? E o cabelo fica ruim, gente feia. Fica com a areia entrando em lugares onde você não consegue tirar ela depois. Exatamente. Prefiro ali uma aventura estilo da Dora Aventureira mesmo. Justo. Mas assim, a menina ligou lá pra ele, falou lá com ele, né? E fez um convite que eu achei bem romântico, tá? Se ela não tinha intenção de ter nada... Ousado. Se ela não tinha intenção de abrir a champola ali, eu também achei ousado. Eu acho que foi um convite que ela pode até criticar, falar, não, mas eu não dei liberdade pra ele e tudo mais. Mas eu não dei. Se houve a interpretação de que talvez ele teria uma chance de algo... Que houve flerte, né? Eu acredito que houve também. Houve flerte, tanto que nos vídeos que ela mesmo grava com ele, eu sinto super um clima ali, ela postou stories ali. Era exatamente isso que eu ia falar, porque assim, eles se conheceram... Eu tava sentindo que tava atrapalhando alguma coisa ali. Perguntei para ele, vai passar o ano novo aonde? Eu falei, eu quero me enfiar dentro do mato. Ele falou, boa ideia. E ele citou o Pico Paraná. Isso. Então, eles se conheceram fazia pouco tempo. Aí ela mandou um direct pra ele falando, tô pensando em subir o Pico Paraná, ver o último pôr do sol aqui de 2025 e ver o primeiro nascer do sol de 2026. Então... Porque daí eu quero lá limpar as minhas energias, tomar banho de cachoeira e bibibi, bababó. Mano, primeiro, quem que você convida assim, na moralzinha, no segundo encontro já pra tomar banho? Sem intenção. Exatamente. Começa por aí. Aí, cara, é muito estranho a história mesmo. E é romântico, pensa. Eu vou terminar e começar o meu ano ao seu lado. Pensa.
É um bagulho simbólico, cara. Tanto que nos Estados Unidos, final de ano, na virada do ano, uma tradição que tem é, dar um selinho. Né? Quando dá meia-noite. Sim. Mano, em quem que você vai querer dar um selinho, tá ligado? À meia-noite? Se você não tá afim de alguém ali, né? É estranho. Claro que isso não abre margem pra que o Roberto tentasse algo com ela se ela dissesse não ou qualquer coisa assim. Mas se houve a interpretação dele de que talvez poderia acontecer alguma coisa entre ali os dois, eu não culpo ele, porque também não. Qualquer um no papel dele também pensaria a mesma coisa. Sim, aí ela disse que mandou mensagem pra ele. Aí ele topou, porque ele já tinha essa vontade, né, de subir o Pico Paraná e tal. Combinaram. Ele falou no podcast que ele tava sem carro, então por isso que eles acabaram indo de ônibus. Eles saíram daqui do terminal do Guadalupe, foram até a PQP lá, que eu não sei qual que é o outro terminal. E daí do outro terminal eles pegaram um outro ônibus, então eles levaram muito tempo. E aí, disso tudo já tem gravação, porque ela, pra nos ajudar, ela gravou o story de tudo. Ela foi documentando tudo. Muito bom, com aquele filtro de beijo na cara horroroso. Lindíssimo. Meu Deus do céu. Tanto que ela fala, assim, em alguns momentos, né, no início, ele foi a única pessoa que topou tá comigo nessa, porque ele ia passar o ano novo com os primos. E essa pessoa aqui, ó, era a única companhia que tinha pra vir comigo nessa virada de ano. Eu falei pra ele, eu tenho pena da mulher dele, Eu tô falando sério, tô sendo sincera aqui, falando na cara dele, que, nossa, ele é estressante, ele é... Eu sou tudo isso. Ele é tudo isso, mesmo. Ele é estressante, ele é devagar, ele é lento. Eu tô fazendo uma coisa, eu falo, faz isso. Ele não presta atenção. Ele, nossa. Você fala? Você só grita só? Nossa, ele é estressante demais. Mas ele era a única pessoa que tinha pra conseguir vir comigo. Só que daí ela acabou convidando ele, e ele é aventureiro, né? Ele gosta dessas coisas também, então ele acabou topando. Ele disse que já fez outras trilhas, ele é bombeiro, tem curso de socorrista, técnico em segurança do trabalho, ele já fez outras trilhas, já tem ali um histórico de atleta, não é mesmo? Sim, um histórico de atleta. Claro que não uma trilha desse nível de dificuldade, que é o Pico Paraná, porque o Pico do Paraná ali é uma trilha mais complexa, tem pontos ali de abismo, né, que é perigoso mesmo a pessoa escorregar, cair e morrer, de fato. Sim. Então, é perigoso. Ele nunca tinha feito uma trilha desse nível de dificuldade, mas era uma pessoa que gostava ali de aventuras, então ele topou. Pra quem não sabe, o Pico Paraná, ele é o ponto, assim, mais alto do sul do país. E a subida pode levar de 6 a 10 horas. Então, é muito preparo físico, cara. Se você não tiver preparo físico, vai devagarzinho. E era o que o Roberto tava fazendo. Sim. Ele tava indo no ritmo dele. Só que ela, como ela é aventureira, ela é de Manaus, do Amazonas. É o estilo de vida dela. Eu sou do Amazonas, meu bem. Eu sou da mata. Toda da mata. Minha cor preferida é o verde. Sou muito abençoada por Deus, guiada pela mãe natureza. Então, outra coisa que eu acho hipocrisia da parte dessa menina. Se você quer... Primeiro, deixa eu fazer um aviso aqui, ó. Se você veio aqui ouvir esse podcast pra ouvir um podcast que não toma partido de lado nenhum... Você tá no lugar errado. Você tá no lugar errado. Exatamente. Se você quer ver um negócio imparcial, você procura lá a Caixa de Pandora, o Modus Operandi, que é uma galera mais profissional. Aqui a gente tá aqui pra dar nossa opinião. A gente não é profissional. A gente não é profissional. A gente tá aqui pra dar nossa opinião, tá bom? Sim, e a gente veio contar esse caso também porque ele é um caso que teve um final feliz. Porém, entretanto, todavia, nem todos os casos que aconteceram no Pico Paraná, já dando spoiler mais pra frente, não tiveram o mesmo final feliz, né? Então daqui a pouquinho a gente vai contar. Mas vamos terminar aqui o caso. Mas eu acho hipócrita da parte dela de pegar e falar, porque eu sou de Manaus, eu sou amazonense e por isso eu já tenho costume aí de andar na mata. Porque quando a gente fala que lá no Amazonas é só floresta, vem meia dúzia de manauara xingar a gente e falar, não é só floresta, que aqui é cidade
aqui não tem macaco no meio da rua. Puta, é verdade. Agora você trouxe um argumento aí que ninguém tem como refutar. Aí a menina vem aqui do nada. Não, porque eu nasci no Amazonas. Porque eu sou guiada pelas forças da natureza. Eu amo verde. Verde é minha cor preferida porque ele me lembra floresta e não sei o que. Ai, porque eu tenho o costume de andar na mata porque eu moro no Amazonas. Então, pera lá, minha amiga. É o estilo de vida. Puta, esse virou um meme muito grande também, porque... Vamos contar da subida primeiro, depois a gente chega no meme. Ah, então tá bom. Mas enfim, aí ela meteu essa porque ela veio do Amazonas e que por isso, então, ela é guiada pela mãe natureza, que é o estilo de vida dela. E aí eles resolveram, então, fazer essa subida que pode levar de 6 a 10 horas, mas assim, 6 a 10 horas a gente analisa num contexto tempo bom, N coisas que podem acontecer no trajeto. Então, tipo, pensando no melhor dos trajetos, de 6 a 10 horas. Mas tem muita coisa que pode acontecer no percurso que pode dar errado e que você tem que estar preparado pra isso. Sim. E como eles eram pessoas inexperientes, claramente eles não estavam preparados, inclusive eles não estavam nem com mala correta pra fazer esse trajeto. Exatamente, porque eles foram com 3 mochilas. O Roberto estava com uma, ela estava com 2, uma que era de barraca e outra com roupa e coisa assim. E ele tava carregando comida. Isso. Aí lá no pico, se não me engano, tem 2 paradas, assim, tem a primeira e a segunda que é no meio da montanha. A primeira é o meio do caminho. Eu vi eles falando que... E a Tayane muito noiada. Ela achava que ela ia conseguir num dia só subir, ver o pôr do sol e o nascer do sol de lá do pico, descer, ir pra Morretes num festival que ela nem tinha ingresso. Ela tava doida pra fritar também. Então assim, ela tava fazendo N planos e sem pensar realmente na dificuldade que tudo, sem pesquisa, sem preparo, sem nada. Ela tava achando que ela tava no País das Maravilhas. Sem pesquisa total. O Roberto, aí é declarações do Roberto. Ele fala que ele que pesquisou toda a rota pra eles chegarem lá, como chegarem lá. E ele que pagou lá, e diz que eles pagaram meio que pra subir lá clandestinamente, porque não tinha o registro deles pra subir. E eles chegaram num horário que tava fechado pra visitação lá. Eles chegaram a pagar tudo bonitinho, eles chegaram a preencher, só que diz que não era um bagulho oficial. Sim. Então, tanto que os bombeiros alertaram depois, gente, se cadastrem no negócio oficial aqui. Certo. E aí, eles, antes de começar a subir ali, deixaram a bagagem abandonada numa casa ali no caminho e começaram a subida de fato ali a 1h da tarde. E aí o tempo ruim, muita chuva, muito vento, molhou toda a bagagem, molhou a roupa deles. Não, e molhou também a grande quantidade de comida que eles tinham, né? Que era um panetone, ameixa, bolacha e iogurte, só comida top. Roberto, meu amigo, se você tá ouvindo isso, você é muito burro de levar iogurte pra fazer um rolê desse. Não, agora ele aprendeu. Não, você não é burro, você é um asno, você é um jumento. Que isso, não fala assim do Betinho. Como que me leva leite pra fazer trilha, pra tomar sol, aquele leite, ele quer que vira chamito, o leite. Foi falta de noção, cara, eles são jovens. Olha, o jovem com o córtex pré-frontal não tá formado ainda, ele faz cada coisa que, olha, sem condições. Que isso, não fala assim do Betinho. Eu defenderei o Betinho. Cara, eu fiquei sabendo que ele mora num bairro pertão aqui de casa. Olha aí. Eu queria muito conseguir uma entrevista com ele. Eu iria lá, pessoalmente. Poxa vida, seria incrível. Mas ele não respondeu a mensagem que eu mandei pra ele no Instagram. Eu ainda por cima mandei um sticker errado pra ele. Tive que apagar. Poxa vida. Muito vacilão esse menino aí, tá vendo? Porra. Que isso, não fala assim do Betinho. Eu vou falar mal de todo mundo aqui. Não, sobrou tudo pro Betinho. Eu tô aqui pra falar mal de todo mundo. Esse é meu papel aqui hoje. Enfim, eles tomaram chuva e tal. E aí, ao invés de conseguir fazer o trajeto todo em 6 horas ou 10 horas, acabou que em 4 horas eles só tinham andado até metade do caminho e tiveram que parar pra acampar, pra descansar. Então, eu acho que nessa hora que eles acamparam, dessa vez, ela gravou uns stories. Sim. Onde os dois estavam na barraca, tipo, e é um clima que nem a Rafa falou,
é um clima bem íntimo, assim, entre os dois. É um clima meio esquisito, assim, dá aquela coisinha meio The Office. Só que, em vários momentos, assim, dos stories, a partir daí, ela já começa a falar que ele é uma pessoa estressante. Que ela queria fazer as coisas no ritmo dela e ela começou a xingar ele, assim. Vários momentos ela xinga ele de idiota. Então, mas eu sinto isso como um... Sabe aquela provocaçãozinha de quarta série, de segunda série? Que, tipo, você xinga um menino que você gosta? Sabe? Provocar pra encher o saco pra conquistar a pessoa? Sabe essa pegaçãozinha de pé? Eu sinto esse clima entre eles dois. Então, eu acho que nesses momentos, desses stories, assim, do acampamento, sim. Só que tem uma hora que eles estão caminhando, aí ele fala, nossa, mas por que a gente tá descendo? Dela explica, assim, meio que por que dela? Não, mas é claro que a gente tá descendo, sim, idiota. Tipo, muito gratuito, aí ela tá foi ligado? Perdendo a paciência. Foi perdendo a linha, e ela ficou falando em vários momentos, porque ele é muito estressante, eu tenho dó da mulher dele, não sei o que lá. Nossa, inclusive, esse negócio de eu tenho dó da mulher dele, eu vi gente falando nas redes sociais aí, porque ele é casado, porque isso é um absurdo, porque ele tava com ela lá, sendo que ele é casado, e não sei o que, e aí levantaram essa fake news, mas não, gente, ela disse eu tenho dó da mulher dele, é tipo a futura esposa dele, quando casar com ele, não é que ele é casado, calma lá. Calma. E inventaram até que ele tinha filho, ele tem filho, então, assim, a internet já é complicadíssima, mas não, o cara, ela tava falando mesmo do futuro, de tipo a futura esposa e tal, mas enfim, ela foi perdendo a paciência com ele, porque ali eles estavam no caminho, o Roberto tava ali já começando a passar mal, quando eles pararam pra acampar, o Roberto ele tava fazendo o caminho todo no ritmo dele, até por causa dos ventos, da chuva e tudo mais, fica perigoso, porque é muita pedra, é íngreme, muito escorregadio. Ele tem problema no joelho, depois, né, com as notícias e tal, ele tem um puta problema no joelho, que o joelho dele fica deslocando a patela, e é um problema, a família toda é assim, a irmã dele também tem esse problema, então várias vezes, inclusive na descida dele, ele falou que várias vezes ele teve que colocar o joelho no lugar. Teve que pôr, eu vi isso. Então imagina a dificuldade que cara, ele não ia conseguir acompanhar ela rápido. Ele tava indo num ritmo ok, assim, tanto que eu acho que é tão ok que o Fábio, que é o cara que eles encontram quando eles param pra acampar, o Fábio tava praticamente no mesmo ritmo ali do Roberto. Sim. Então, assim, ele chega ali no acampamento mais ou menos no mesmo horário, eles chegam ao pico lá da montanha mais ou menos no mesmo horário. Que daí o Fábio encontrou eles aí nesse acampamento, e ele falou, o tempo tá ruim, não dá pra subir agora, vamos ter que esperar. Aí eles esperaram junto, o Fábio acampou junto com eles ali, montou a barraquinha dele do lado e tal, falou que eles estavam com muito peso, que eles tinham que tirar um pouco, porque não dava pra subir com aquilo tudo. Sim. E eles combinaram de subir juntos, os três. Aí no caso eram só os três. E aí, tipo, você vê que parece que ela queria mostrar que ela, não, porque eu sou a fodona. Porque eu sou aqui a desbravadora da floresta, eu sou o Tarzan. É a Tainá, cara, ela é a reencarnação da Tainá, cara. A indiazinha Tainá. E aí ela queria mostrar, tipo, que eu sou rápida, que esse é meu estilo de vida. E aí ela queria sair na frente de todo mundo e dando risada, xingando ao mesmo tempo que ria, e que ela parecia que ela queria mostrar mesmo. Porque eu sou muito boa, sabe assim? Aí beleza, eles acordaram de madrugada lá por volta das 3 e pouco da manhã. Isso. Só que o Roberto, ele levou o iogurte. Bendito iogurte. E o que ele fez? Tomou a porcaria do iogurte, cara. E nisso que ele tomou o iogurte, ele começou a passar mal. E tipo, mano, o iogurte já tava todo podre, esgurmido, que nem a Rafa falou. Tomou chuva, tomou sol, fermentou ali na mochila do cara. Sim. E quando ele tomou, já não tava bom. Não tava. Mas voltando ali a história, né? Daí eu subi nos grampos lá, comecei a passar mal. Aí nisso eu encontrei um casal de pessoas. Daí eu e esse montanhista e o Fábio, ele acompanhou a gente. Eu, o casal e nós três. E ela já tava subindo o morro, ela já tava lá em cima. Então ela já te largou na subida. Já largou na subida. Nós todos ali, ela largou na subida já. Aí, tanto é que foi um fator que a gente comentou com ela, quando subimos lá em cima, encontramos ela, falou, não faz mais isso de desacompanhar, porque é um risco pra você também.
Eles viram que você tava passando mal já? Eles viram. Tanto é que eu desidratei total, né, quando eu vomitei ali. E o casal me ofereceu água e chocolate, né? Daí o que me deu energia pra eu continuar ali a subida, né? E ele tava fazendo um esforço físico do cacete pra subir a porra da montanha. E às vezes, quando a gente toma leite bom e vai pra academia, às vezes dá ruim na academia. Sim. Você imagina você tomar um iogurte todo cagado e fazer uma trilha que vai exigir 100% da sua dedicação ali. Não tem como isso terminar bem. Não deu certo. Então, aí nesse momento o Roberto começou a passar mal. Sim. Enquanto eles estavam subindo, o Roberto começou a passar mal, ele vomitava bastante. Aí eu acho que eles encontraram outro casal, né, que também tava subindo, daí subiram em 5. Só que a Dora Aventureira, ela passou todo mundo, chegou primeiro lá no pico. Tem story disso dela também gravado, dela chegando lá em cima e ela falando, tá só eu e Deus aqui em cima. Ela filmando, aí ela filmava as partes de penhasco, ela falando, olha aqui, eu tô sem gancho, eu tô sem equipamento de segurança, se eu escorregar aqui, eu vou parar lá embaixo, é muito alto, tal. Ou seja, ela tava ciente de que ela tava correndo risco de vida. E é muito isso, ela saiu na frente, ela abandonou todo mundo, né? As outras pessoas que estavam junto, não só o Roberto, e ela poderia ter se dado mal, porque numa dessas, se ela escorrega e cai ali em algum lugar, ninguém mais acha ela, porque já aconteceu isso antes. É difícil, já era. Como a Letícia falou aí, que teve esse outro caso, né, Letícia? Exatamente. E quando todo mundo chegou lá em cima, tipo, o Roberto já tava um pouquinho melhor, ele tava desidratado, mas ele já tinha vomitado bastante, ele já tava um pouco melhor, porque daí os outros cuidaram dele. Sim. O Fábio cuidou dele e mais um casal. Eles deram água e chocolate pra ele, então ele tinha dado uma melhoradinha, tanto que ele chegou lá e tem a foto emblemática dele, né, dele fazendo paz e amor, assim, em cima do pico, porque todo mundo comemorou, é alegria, chegamos aqui em cima. Sim, que é bonito, olha. E deu 5, 6 minutos, ela já queria descer. Sim, porque tava muito frio. Porque tava muito frio. E ela já acho que ela tava com a corta-vento dele. O nosso Betinha, um herói, tá? Porque foi deixado pra trás, vomitando, quase morrendo. Mas quando chegou lá, encontrou ela com frio. Com fome. Com fome. E o que ele fez? Deu a corta-vento pra ele, deu a jaqueta pra ela poder ficar quentinha ali, aquecida. E abraçou ela pra ela se aquecer e ficar quentinha do frio. Veja bem, ela foi lá, abandonou ele, largou dele, nem aí pra ele, xingou o caminho inteiro e ele ainda teve o cavalheirismo de dar uma jaqueta pra ela e abraçar ela pra ela ficar quentinha. Sim, e antes deles descerem, o Fábio já tinha dado uma apavorada nela, porque o Fábio, ele é acho que é um montanhista que ele fala? É montanhista, montanhista, e ele já tinha experiência, ele já fez o Pico Paraná há um tempo atrás, acho que há uns 8 anos, e ele falou pra ela, mano, não abandona a pessoa com quem você tá junto, se você subiu junto, você desce junto. É uma regra, Outras pessoas já, é uma regra, outras pessoas já fizeram isso que você fez, se deram muito mal. Sim. Que é o caso do Alexandre, que em 2003 ele resolveu subir com o primo dele. Cara, é uma história extremamente parecida. Sim. O Alexandre também foi abandonado subindo. Ele e o primo, eu não sei como eles conseguiram se desencontrar na subida. Aí, enquanto um subiu e desceu, o Alexandre ficou lá parado esperando, achando que o primo não tinha subido, e o primo achando que ele já tinha subido e descido. O primo foi embora. Que vacilo, né? E largou o menino no meio da montanha, cara. E deixou o primo pra trás, sim. Deixou o primo pra trás, cara. E o Alexandre, ele faleceu. Na verdade, ele foi... As buscas do Alexandre só começaram 2 dias depois. Sim. Ele e o primo subiram no dia 19 de janeiro. Mesma condição, cara. Cansaço, mau tempo. Os dois se separaram. Enquanto um tava subindo, o outro tava achando que tava subindo, tava descendo. E o cara ficou perdido no meio do pico. Porque lá não é também, tipo, a galera acha que a montanha é um negócio grande que você sobe e aí você só sobe. Não, tem momentos ali da trilha que você tem que escalar e você desce pra você conseguir continuar a trilha, porque tem ali os caminhos onde fica mais fácil de você escalar, então tem desvios na trilha e tal. Dependendo, se você não conhece o caminho, você fica desnorteado e você já não sabe mais se você tá no caminho certo pra subida ou se você tá descendo. Então é muito perigoso. E ali em 2003 não tinha nem celular, né? Na época eram os Nokia tijolão e nem tinha... Pois era muito mais difícil. Nem tinha área direito, então era muito difícil de você manter contato. Então ali eles não poderiam ter se separado
encontrado de jeito nenhum, mas infelizmente... Não, e muito mais complicado também. Aí o Alexandre, enquanto ele tava esperando o primo dele já tinha ido pra casa, de alegria. Na segunda-feira, o primo desceu, não encontrou mais o Alexandre, né? Sim. Quando ele voltou pra casa, certo que o Alexandre já tava lá na casa dele também. A família só deu falta do Alexandre 2 dias depois, na quarta-feira. Aí na quarta-feira que iniciaram as buscas. Falaram, nossa, o Alexandre tá tão quieto, né? Será que ele tá no quarto? O que será que ele tá fazendo? E foram ver, sumiu nossa, o menino, cadê o Alexandre? né? Sumiu. Aí quando as buscas tiveram início, né? Eu acho que já era um pouco tarde, assim, porque por mais que tinha helicóptero, tinha gente subindo, as condições eram exatamente as mesmas do Roberto, tá ligado? Tipo ali o clima, né? Sim. Chuva, neblina, coisas que impossibilitavam, né? Uma boa visualização ali da equipe de resgate. E mesmo com o helicóptero e tudo mais, é difícil de encontrar, porque a mata difícil de encontrar e é difícil de ouvir. Fechada. É. Sim, é difícil de ouvir, porque eu tava vendo o Roberto falando, porque daí a irmã dele também questionava, poxa, como é que você não ouviu o helicóptero? Ele, não, cara, porque o barulho da floresta é muito alto. Sim. Ou mata muito fechada, mano, você não consegue ver nada, você não ouve nada, você ouve bicho. E as árvores dão uma bloqueada também, né? Faz ali, tipo, como se fosse uma câmara, a prova de som, assim. Então, você vê o negócio, mas nem sempre você consegue ouvir, ou, enfim. E também tem a situação toda, ele exausto, com fome, vomitou um monte, tava desidratado. Então, pensa, é difícil você assimilar todas as coisas, né? Ali nesse estado. Mas, enfim, aí o Fábio deu um sermão nela. Aliás, a gente tava falando ali do Alexandre. O Alexandre, ele saiu lá, demoraram pra começar a procurar ele. E aí, quando encontraram, infelizmente, encontraram ele sem vida, porque ele escorregou e caiu ali, né? Se machucou. Então, teve uma avaliação ali dos bombeiros que provavelmente ele deve ter caído em alguma fenda, machucou o braço, mas ele não apresentava lesões, então, tipo, não tinha quebrado. Tipo, ele machucou, mas não quebrou. E apesar do tempo, né, que ele passou desaparecido, porque só encontraram o corpo dele, se não me engano, 13 dias depois. Então, eu mesma, quando eu fiquei sabendo que o Roberto já tava desaparecido há 5 dias, eu falei, mano, o Piá tá morto. Eu também achei. Lamentavelmente, eu achava que ele tava morto, assim, de verdade. Eu falei, mano, o Piá foi de base, assim, foi de Vasco, lamentavelmente, porque eu sei dessas histórias do Pico Paraná, de pessoas que desapareceram, foi encontrado só o corpo, que é o caso do Alexandre, cara, foi 13 dias. O Alexandre, ele foi encontrado morto 13 dias depois do desaparecimento, em uma fenda, de fato ele tava na fenda, na encosta do Itapiroca. Tem nomes muito engraçados que a minha quinta série não permite ler sem dar um sorrisinho. Então, ele foi vítima mais de hipotermia, né, cara, porque lá é muito frio. Ele morreu de hipotermia e inanição, porque é difícil, mesmo que você tá bem agasalhado. Eu tava falando pra Letícia antes da gente começar a gravar. A mala pra um negócio desse, você tem que ter muito preparo físico, porque ao mesmo tempo que à tarde é muito calor, à noite faz muito frio. E aí se você toma chuva, você molhado, tomando chuva, fica mais frio ainda. Então você tem que levar roupa suficiente, que seja impermeável, que seja quentinha, e também tem que levar a roupa de calor para que você não fique lá morrendo de calor, e pode até superaquecer se você tiver com muito calor. Eu posso pedir um favor, cara? Vocês montanhistas, aventureiros aí, gente, pelo amor de Deus, não usa roupa preta, não usa roupa verde pra fazer essas coisas, porque Deus o livre, mas vai que acontece uma desgraça. É mais difícil de achar. Usa roupa neon. Sim. Coloca uns verde limão aí, uns laranja, pelo amor de Deus, cara. Exato. Aí fica um pouquinho mais fácil de achar. Pra facilitar a vida, exatamente. Mas enfim, aí na descida, a Tayane e o Roberto saíram, deixaram a galera pra trás e foi só os dois ali descendo. Tanto que tem vídeo dela descendo os grampos e quem gravou foi o próprio Roberto. Só que o Roberto, ele ainda não tava 100%, né? Ele ainda tava meio baqueado, desidratado. O ritmo dele não tava bom mesmo, cara. Porque que nem a gente falou, o menino já tinha passado mal, já tava vomitando, já tem problema no joelho. Ele também lá não enxerga muito bem. Devia tá cansado pra caramba. Devia tá cansado pra cacete. Porra, cara, ele não ia correr que nem ela queria que ele corresse. Lógico que não. E aí, eles acabaram se perdendo ali no caminho da descida. Tem umas pedras, o Roberto falou que tinha pedra que era muito parecida uma com a outra, tal. Eles ficaram meio que andando em círculos. Então, é que assim, eles até desceram, aí acho que eles deram essa perdidinha, só que logo depois o Fábio e o casal desceram. E eles acharam um grupo de corredores também.
né? Aí... Não, desculpa, acho que é isso. Os corredores desceram antes do Fábio e do casal. Aí ela falou, nossa, os caras são muito do meu estilo de vida, cara. É com esses caras que eu vou andar. Ai, porque eu também sou corredora. É, porque eu também sou corredora, que é atleta, eu sou magra, eu sou linda, é isso aí. E aí ela resolveu sair junto com os corredores, falaram, ó, a gente vai mostrar o caminho pra vocês. E aí eles começaram a seguir os corredores e ela já pegou o passe dos corredores e foi e nem olhou pra trás pro Roberto. Não, e ela chegou aí na frente dos corredores também. Ela chegou a esse ponto de correr antes dos corredores, porque ela é a fodona. É, não, porque é o estilo de vida dela. Ela é a manauara, é o estilo de vida dela, cara. O Roberto, coitado, ficou pra trás e além de tudo, ele deixou o óculos dele cair. Exatamente. Mas era isso que eu tava vendo num podcast, ele falando, porque ele não lembrava exatamente o momento que ele tinha se perdido. Sim. Dela e dos corredores. O óculos dele caiu no meio de umas pedras. É, e depois ele lembrou. Aí nessa dele tentar pegar o óculos, aí quando ele viu já não tinha mais ninguém. Exatamente. Aí ele pegou, ficou olhando, tentou seguir a trilha, porque tem trilha ali sinalizadinha e tal. Sim. Só que, cara, pra alguém que não tem o conhecimento, uma árvore aqui e outra ali é a mesma coisa. É a mesma árvore, sim. É a mesma árvore. Então foi aí, nesse momento que ele se perdeu. Roberto diz que errou o caminho numa encruzilhada. Tinha uma parte que estava sinalizada e outra não. E acabei deslizando o penhasco abaixo. Eu tentei voltar para cima com toda a força. Com toda a força eu puxava, eu gritava socorro. Eu não conseguia. Nessa hora eu fiquei, nossa, ele deve ter entrado em uma trilha, alguma coisa, mas vai chegar, ele vai ver que tá errado essa trilha e vai voltar. E vai se encontrar de novo. E ele tinha subido, tava escuro, tava meio de noite. Aí agora ele descendo de dia é outra situação. Então assim, ele não conseguiu mais achar as pessoas, se perdeu do grupo. E aí ele falou, tem uma cachoeira ali perto. Eu lembro que tinha cachoeira lá embaixo. Então se eu seguir o curso dessa água da cachoeira, eu vou acabar saindo lá embaixo. Inevitavelmente eu vou conseguir me encontrar. Eu achei que ele foi bem esperto nessa questão. Sim. E aí ele começou a seguir a cachoeira lá. Só que tem essa questão, cachoeira tem pedra é lisa. Ele acabou deslizando e saiu da trilha, tentou voltar, não conseguia voltar. Então ele começou a escorregar e falar, meu Deus, ferrou, tô perdido, saí da trilha. É, aí ele começou a trilhar. Então, é por isso que a gente fala, o caso do Alexandre é parecido, porque ele caiu numa fenda, se machucou e tal. Tanto que o pobre coitado do rapaz, do Alexandre, ele foi encontrado, ele ainda teve força de abrir a própria mochila dele. Sim. Estendeu a barraca e ele morreu de tanto frio, coitado, que ele tava com uma lata de atum na mão. Ele conseguiu abrir a lata de atum. É, mas ele morreu porque daí já era muito frio, muita fome. Coitado. E poderia acontecer a mesma coisa com o Roberto, porque numa queda, sim, qualquer quedinha ali, irmão, já era. Inclusive, poderia ter acontecido isso com a Tayane também. Sim, com certeza. Com ela saindo sozinha, correndo na frente de todo mundo. Então, ela não foi só irresponsável com o Roberto, como ela foi irresponsável com si mesma também. E aí, ele começou a seguir ali a cachoeira, e ele até contou que chegou num pedaço ali que diz que tinha um V, e aí se ele tivesse virado à esquerda, ele teria caído de um precipício. Nossa senhora. Porque ele disse que tava tudo fechado com árvore, não dava pra ele enxergar direito. E aí depois ele revendo ali todo o caminho que ele fez, ele descobriu que ele virou à direita porque ele seguiu o instinto dele. Ele falou, direita porque Deus, sei lá, porque Deus fica na direita. Não entendi bem qual é que é. É, porque ele falou, Jesus tá sentado à direita do Pai. Ele se apegou muito à fé nesse momento. Então, sim. Cara, e eu imagino, eu faria a mesma coisa, assim, se eu tivesse numa situação semelhante. Cara, porque, mano, ou você tem fé de que você vai sair daquela, que você vai superar aquilo tudo, ou você simplesmente vai largar as bets e vai, né, vai sucumbir ali a floresta, os bichos e tal. E ele se apegou muito nisso e quando ele via, eu não sei se você conhece, Rafa, aquelas árvores, aqueles manacá, que dão umas florzinhas lilás, branca. Não conheço, mas eu vi ele falando disso. Então, eu não sei se tem em outras regiões, né, mas aqui no Paraná é uma árvore meio comum, que é o manacá, que elas dão flores roxas, lilás, brancas. Então, tipo, é uma árvore bem bonita. É bonito. Então, ele via aquelas flores, ele lembrava da mãe dele, a falecida mãe dele. Então, ele ficava pensando, mano, eu vou me apegar a isso aqui, vou pedir proteção pra minha mãe, pra Deus. Ele fala que fica pedindo proteção, que ele grita proteção. Ele gritava.
Cara, eu acho que eu no meio da floresta, sabendo que não tinha ninguém ali fisicamente comigo, eu também ia ficar bem louca gritando. Eu não ia gritar não, porque depois pra chamar a atenção aí de uma onça, né, alguma coisa assim, é perigosíssimo, tá? Ele falou que ele não sabia que tinha onça lá, ele só tinha visto cobra, e a única cobra que ele viu tava morta. Não, mas qualquer mato, galera, qualquer mato que você tiver aqui no Brasil pode ter onça. Então, assim, não fica gritando não. Se você se perder, só grita se você vê que tem chance de ter alguém ali perto, porque é perigoso. O nosso amigo Klaus já correu o risco de onça. Ele sabe o ele sabe perigoso bem, ele sabe bem. O Klaus quase foi comido por uma onça uma vez. Ele furou 4 pneus do carro e ficou no meio do mato. Mas enfim, aí o menino conseguiu ali ir pro lado certo, não caiu do penhasco, e aí pulou, chegou numa cachoeira de 30 metros de altura, e ele falou, daqui não tem mais como eu subir, não tem mais como eu descer, a não ser que eu me jogue dessa cachoeira. Aí ele olhou pra baixo, viu que a cachoeira, que o lago ali embaixo era escuro, e aí ele falou, tá, eu vou acreditar que esse lago é fundo o suficiente pra eu não me matar se eu me jogar daqui. E ele simplesmente, mais uma vez, pediu proteção e se jogou de 30 metros de altura até o rio. Eu tive que descer um penhasco quando eu cheguei embaixo e a cachoeira. Eu fiquei pensando bastante e pulei, né? Os bombeiros dizem que essa foi a primeira vez que alguém conseguiu passar por ali sem equipamento. Perdi a bota, perdi meu óculos, eu ainda não enxergo nada, né? Nessa hora ele fala que ele quase se afogou, né? Sim. Porque daí foi nessa hora que ele perdeu. É muito emblemático quando você vê a volta do Roberto, né? Dele chegando lá tipo uma fazenda, assim. É uma fazenda, ele já tá todo cagado. Ele todo estrupiado, o menino, coitado. Ele chega mancando. Sim. Porque nessa hora que ele pulou, ele perdeu uma bota. Eu acho que do pé esquerdo, se não me engano. E o óculos. Sim. Tipo, uma da coisa mais crucial, assim, que ele não podia perder, que era o óculos dele, que ele acabou perdendo. E ele falou que ele colocou o óculos na mochila, mas, pô, 30 metros, sabe? É difícil. Ia ser muito difícil ele continuar com todos os pertences dele depois de cair. Eu vi que 30 metros é um prédio de 10, 12 andares, sei lá, por aí. Acho que é. Então é muito grande, é muito grande. E aí ele até chegou a ver um helicóptero também, tentou sinalizar, mas não conseguiu. E aí ele foi andando ali, seguindo o curso do rio. Ele tinha muito medo de vir aquelas trombas d'água, cabeça d'água no rio e levar ele embora. O que é esses bichos aí? É quando... Ou não é bicho, o que é? Por algum motivo... Não é bicho. Quando por algum motivo, pode ser por chuva ou correnteza, vem muito forte, muita água. É tipo a pororoca, sabe? Do é a pororoca. Entendi. Que vem aquela quantidade, aquele volume de água muito grande de uma vez e arrasta tudo que tiver perto e não dá tempo de você fugir. Ele falou que tava morrendo de medo disso. Eu fiquei, ué, mas o que é isso? É um bicho? Você vê a água se aproximando, quando você pensa em correr, a água já te pegou. É muito rápido. Então é muito perigoso, mas ainda bem que não aconteceu isso com ele. Ele não foi arrastado por correnteza nem nada. E aí ele foi ali tomando água do rio, morrendo de medo de pegar uma intoxicação, alguma coisa assim. Ele disse que conseguiu ficar ali bastante tempo sem comer, porque ele era acostumado a fazer jejum intermitente. Então ele acabou não passando tão mal, mas mesmo assim, cara, 5 dias. 5 dias, cara. É muito tempo. Melhor que Monjaro, cara, o resultado aí de ficar perdido na floresta. O Piá voltou fininho. Fininho. E aí, depois de 5 dias andando ali, ele conseguiu achar a fazenda e conseguiu se salvar. Ele andou 20 quilômetros. 20 quilômetros, cara. Pra se salvar. E aí, tipo, não é que ele foi encontrado, que ele foi salvo, ele se salvou. Ele se salvou, cara. Foi ele que teve determinação. Então, os bombeiros até falaram pra ele, se você tivesse ficado parado aqui, em tal lugar, no segundo dia a gente já tinha te encontrado. Sim. Porque às vezes o ideal mesmo, né, desde que você tenha condições, o ideal às vezes é ficar parado. Sim. Mas o Roberto, ele não pensou nisso, ele só queria sair de lá. É que ele achou que por um tempo ele tava seguindo no caminho certo. Porque ele falou, a galera passou reto andando, é só eu acompanhar eles. Só que aí ele não contava que ele ia deslizar, que depois ele não ia conseguir voltar e tudo mais, né? Então, sim, é complicado. Eu já me perdi
perdi uma vez quando eu era criança na praia. Vixe. Porque tava lotadaça a praia. E aí eu queria... Não lembro o que eu queria comprar. Minha mãe falou, vai ali na barraca milho. ali. Você queria comprar milho, não tinha R$10? Não, acho que não devia ser milho, mas devia ser tipo cachorro quente, sorvete, alguma coisa assim. E aí minha mãe falou, vai ali naquela barraca ali que teu pai tá lá. E de fato meu pai tava numa barraca lá. E pede dinheiro pra ele. Só que aí minha mãe não quis ir comigo. E eu sempre fui lesada pra essas coisas. E aí eu fui na barraquinha, só que quando eu cheguei na barraquinha que meu pai tava, ele já tinha saído. E aí quando eu olhei de volta pro lugar que, em tese, eu achava que minha mãe tava, era muito guarda-sol. E aí eu fiquei confusa, não consegui achar o guarda-sol da minha mãe. E eu saí andando sem rumo pra praia. Deus, porque eu achei que eu tava indo pra direção certa. E eu era muito pequenininha, eu tinha tipo 5 anos. Ai, que horror. Eu fui andando sem rumo, assim, procurando o guarda-sol dela. Só que eu vi que chegou um momento que eu falei, nossa, eu acho que eu andei demais, porque parece que pra chegar na barraquinha, eu não tinha andado tanto assim. Aí eu virei pra trás pra procurar a barraquinha, eu já não achei mais nem a barraquinha. Meu Deus. Aí eu falei, puxa vida, e agora? Aí o que eu fiz? Eu fui andando até um ponto que tinha menos guarda-sol, um ponto mais afastado, com 5 anos de idade. Nossa, a Rafaela de 5 anos era muito inteligente. E sentei no chão e fiquei esperando. Falei, uma hora eles vão me procurar e eles vão me achar. E aí chegou um moço e me perguntou, você tá perdida? E tipo, anos 90 tinha muito caso de sequestro, né? Sim, que perigo! E minha mãe sempre me falou, tipo, não conversa com estranho, cuidado com o estranho, não sei o quê. E esse moço chegou pra mim e perguntou, oi, você tá perdida? E aí eu olhei pra ele, ele não tava com roupa de salva-vidas. E aí eu falei pra ele, não tô perdida, meu pai tá ali. E apontei pra um cara X na praia, sabe? E aí ele, então tá bom. E saiu. Aí passou um tempo, veio um monte de gente, assim, gritando Rafaela, Rafaela, Rafaela. E eu olhei e falei, bom, a Rafaela que eles estão gritando deve ser eu, né? E fiquei olhandinho, assim. Aí veio o guarda-vidas. Aí ele falou, você tá perdida? Aí eu vi que ele tava com a roupa. Eu falei, tô perdida, tô procurando meu pai e minha mãe. Aí ele começou a apitar lá e vai gritar, tá aqui e tal. Aí minha mãe veio chorando, desesperado, meu pai chorando e tudo mais. Eu teve uma vez que eu tava na festa da igreja, aí do nada tinha uma menininha. Tipo, a gente já tava indo embora. Tava eu, minha mãe e minha irmã, acho. A gente tava indo embora, a gente tava ali na calçada, assim, no portão da igreja pra sair. Tinha uma menina chorando, desesperada no meio do povo. Sei lá com quantos anos, 3, 4 anos. Meu Deus. Chorava. Aí eu peguei, eu olhei aquilo, eu catei aquela menina, eu não vi, tipo, se tinha ninguém perto. Eu só catei aquela menina, coloquei no colo, eu falei, qual que é o teu nome? Pelo amor de Deus. Eu falei, você tá perdida, não é possível, porque uma criança não ia estar naquele estado no meio de um povo. Claro. Dito e feito, tava perdida e eu levei ela lá no palco. Olha. E ainda dei uma comida de rabo no velho que tava lá com ela, que eu não sei se era o pai dela. Eu falei, cuida da criança, pelo amor de Deus. Ela tava lá na calçada, ela tava quase indo pra rua. Pelo amor de Deus, a gente tem o caso Evandro aí, a gente tem o, como chama o outro lá, o Leandro Bossi. Eu me perdi já num mercado uma vez também, que eu tava fazendo compra com a minha mãe, e aí eu gostava de... eu ficava vendo aquelas plaquinhas de preço, sabe? Bem autista mesmo, assim, ficava brincando com as embalagens. Aí eu lia e eu olhava as fotos das moças de embalagem, assim e tal. E me distraía ali, minha mãe foi com o carrinho e eu não achei mais minha mãe. E aí eu fiz a mesma coisa. Falei, vou ficar aqui parada, porque uma hora minha mãe vai me procurar e aí ela vai me achar aqui. E aí ela me achou. Ela mesma saiu depois procurando e tal. Aí me bateu quando ela me achou. Acorda, menina lesada. E aí deu tudo certo. Mas é isso, galera. Fica paradinho e não sai andando. O ideal às vezes é ficar parado. Mas, nossa, o Roberto se salvou muito ali, cara. Foi herói. Sobrou tudo para o Betinha. Tanto que agora ele está fazendo muitas propagandas. Tá colhendo os louros aí da fama merecida, né? Não, está colhendo os louros. Aí, beleza, né? O Roberto se salvou. Ele até então nunca tinha mais visto a Tayane, porque daí ela deu várias entrevistas, né? Enquanto estavam lá nas buscas de Roberto, onde surgiu o maravilhoso meme, esse é meu estilo de vida. Porque os caras perguntavam pra ela na moral, tá, mas por que você foi andando na frente dele? Porque é meu estilo de vida. Eu sou manauara. É isso. Eu sou do Amazonas, é meu estilo de vida. Tipo, essa é a justificativa dela. Por que você abandonou o cara? É meu estilo de vida. É isso. É o estilo de vida. E é isso, cara. Não tem lá muita discussão, não. Ela falava que, tipo, cara, eu vou ser bem sincera, eu não tive paciência
paciência pra essa menina. Quando eu comecei a ver os vídeos dela, porque quando ele tava desaparecido ainda, ela deu muita entrevista, né? Deu. Ela apareceu em um monte de lugar e tal, e aí ela ficava falando, não, porque ele é muito lento, foi meu estilo de vida. Aí perguntaram, não, mas e se encontrarem ele sem vida, né? E se acontecer uma tragédia? Ah, foi porque Deus quis. Não podemos fazer nada, né? Manter o equilíbrio, esperar os profissionais, os bombeiros, dar o resultado final e fazer o trabalho deles. Você acredita que ainda possa encontrar ele ali? Eu acredito, a minha intuição é que pode encontrar ele, mas ele muito, muito, muito fraco, muito, entendeu? Fragilizado. Agora, Tayane, e se este encontro for diferente? Foi Deus permitiu. Exatamente. Muita frieza por alguém que, beleza, faz pouco tempo que você conheceu, mas poxa, é uma pessoa que você deixou em risco. Sim. Você expôs a pessoa a risco. Como é que você fala na maior tranquilidade do mundo? Se for outro resultado, aí foi Deus que quis. Não é normal. E depois disso, teve a grande entrevista do Fantástico. Sim. Grande momento The Office. Nossa, cara, o Fantástico, ele faz matérias que são boas, mas às vezes eles fazem umas coisas, não dá, né? Não dá. Ô, Fantástico, pelo amor de Deus, por que vocês são assim, cara? Por quê? Porque assim, tava falando, a Tainara, eu já tava de saco cheio de ver ela falando. Ela começava a contar as coisas, tudo sem vírgula. Ela tem muito assunto satélite, cara. Ela começava a falar só dela. Então, tipo, eu subi, eu fui, eu tava na frente, abandonei ele porque eu tava com o espírito aventureiro, porque eu fui não sei o que. Tipo, eu conheci as pessoas, eu peguei o passe das pessoas e não sei o que. Aí depois ela falando... Eu peguei o celular do Roberto, deixei ele sem celular. Isso foi outra coisa que a galera estranhou muito. Chegaram até a achar que ela tinha feito algo pro Roberto, porque quando ela desceu, ela tava com a carteira dele e o celular dele. Sim, e os repórteres até perguntaram pra ela também, cara, ele tentou alguma coisa com você? Tipo, já, né, nesse sentido de assédio e tal, porque, entre muitas aspas, se ela tivesse dado conta dele lá em cima, ia até que meio que passar um pano, assim, né, pra ela. Ele tentou alguma coisa com ela e ela matou ele, sei lá. Sim. Legítima defesa. E aí, assim, ela falou 100% do tempo ali só sobre ela, sobre como ela é maravilhosa. Depois ela começou a postar story falando que gordo não podia julgar ela. Sim. Porque ela é magra e ela só aceita julgamento de gente magra. E quem não tem preguiça pode me julgar. E aí depois saiu o print dela falando pra uma outra amiga que, eu fico imaginando ele com a faca na cabeça, com a faca no pescoço. Então, é aí que tá, porque é muito esquisito, porque beleza, chegou lá no Fantástico, ela falou que se arrependeu, né, de não ter ficado junto com ele, ela quis encontrá-lo, porque até então eles não tinham se encontrado, né, depois que ele foi encontrado. Teve um puta encontro cringe dos dois, o Roberto falou, cada um pro seu lado aí, obrigado, um forte abraço. Ele devolveu a mochila dela, que ele ainda tava com algumas coisas delas, ele devolveu. Então, pra mim, tipo, até que foi um encerramento legal. Roberto aceitou. O reencontro aconteceu em uma praça de Curitiba. Entre silêncios, gestos contidos e sentimentos ainda confusos. Desculpa por ter deixado você pra trás. Não imaginei que isso ia acontecer. Olha, eu peço a Deus que Ele tenha te deixado no acampamento bem salvo. Eu confio em você. A tua bolsa, eu tô entregando ela com as coisas que estão dentro. Tá bom. E o que eu tenho pra dizer é, se cuida. Deus te abençoe muito, tá? E nosso laço se encerra aqui. Tá bom, adeus. Só que ela tava ganhando seguidores, aí ela estagnou. O Roberto triplicou de seguidor. Tá aí fazendo um monte de campanha. Já fez campanha pro Burger King, fez campanha pra HBO, que há boatos que ele ganhou 250 mil pra fazer aquela campanha. Eu vi isso. Isso eu acho que pode ter despertado uma leve dor de cotovelo nela. Só que, enquanto o Roberto estava sendo procurado, do nada surgiu um perfil de exposed da Tainá. Quer dizer, da Tayane. Sim, da Tayane. O perfil denuncia que ela, e aí é supostamente, tá? Que ela perseguia uma tal de Letícia, que eu acho que é da cidade dela, lá do Amazonas. Sim. E ela perseguia a menina, ela, entre aspas, copiava o estilo da menina. Sim. E supostamente, eu acho que ela chegou a ser processada por isso e foi condenada. Supostamente, porque eu não consegui prova disso. Eu até vi no Twitter, eu pedi as provas e eu não consegui. Eu achei esse perfil aí meio coisa de mulher demais, assim, sinceramente. Porque eu fui ver lá as postagens que tinha e falavam que ela tá copiando
espiando a menina, não sei o quê. Eu também achei coisa de mulher pra caralho. Achei nada a ver. Tipo, eu vi ali as fotos que eles falaram que era igual. Teve foto que eu achei que nada a ver. Coisas que eu até acho que parecia, mas assim, muito futriquinho de mulher, eu achei. Mas assim, cara, exatamente, porque tem coisas que é o estilo do jovem. Tem um monte de jovem que anda por aí igual. Isso, você dá um tiro pra cima, cai 30 menina igual essa daí. Exatamente, cara. Tipo, é que nem querer falar que o Danilo copiou o estilo do Mark Zuckerberg, que é jeans e camiseta preta, tá ligado? Tipo, não é, cara, é uma roupa básica de um homem. Que é o seu Madruga também, sabe? Então tem coisa que eu acho que é meio normal. Sim, total. Essa coisa aí de ser meio, da mãe natureza, não sei o que, essas tatuagens que elas têm e não sei o que, é coisa de jovem reiveiro. E aí todas as jovens reiveiras são tudo meio parecidas assim mesmo. Então Sim. Enfim, mas aí saiu esse perfil de Exposed e o perfil postou muita coisa dela no caso também. Então esse perfil já existia pra falar lá da menina lá, mas depois eles começaram a postar outras coisas, né? Postar lá as conversas dela falando do menino que ficava imaginando ele com faca, dela falando que não tava nem aí pra ele, dela falando que não se arrependia, enfim, de várias outras coisas. E aí depois o Fantástico foi lá e falou, a gente quer filmar o reencontro dos dois. E aí botaram eles dois frente a frente, né? Cara, que vergonha dessa cena. Tayane, você tinha que ter feito a tática Suzane von Richthofen, cara. Tinha que ter ido com camiseta de bichinho. Tinha que ter ido um pouquinho mais tranquilo. A menina me vai de saltão e um puta vestido vermelho. Sim, batonzão. Mas é porque também a galera tava falando que ela era feia na internet, né? Falando, é porque o cara se humilhou por causa disso aí. Porque na foto do Instagram é de um jeito e pessoalmente é outro, que ela tem uns bochechão. É verdade. O perfil do Exposed mesmo só chama ela de Kiko. E fala, podia ter trazido ele dentro da bochecha, que ia chegar com ele ao mesmo tempo, que ia chegar mais rápido. Que absurdo. Muita gente falando muita coisa dela. Então, acho que quando ela foi aparecer lá no Fantástico, ela quis ficar bonitona pra mostrar, olha, eu sou bonitona, sabe? Então, mas é aí que tá também. Porque, beleza, o Roberto começou a fazer sucesso, tá aí fazendo um monte de campanha. Ela começou nos stories a falar que tinha coisas pra acusar, dando a entender que ela tinha alguma coisa, um absurdo pra falar do Roberto. Só que ela já voltou atrás desse discurso, de que antes ela ia acusar, que ela ia falar as verdades lá, só que as advogadas delas que cortaram ela, falando que não é pra ela falar dessas coisas, porque eu acredito que ela não tenha nada pra falar mesmo, eu acho que é mais pra chamar atenção, porque, ele já os dois admitiram que o Roberto teve intenção de ficar com ela. Sim. Só que ela não quis e ele respeitou. Sim. Ela também falou isso. Sim. Então, não tem lá muito do que acusar. Aí, ela falou nos stories que ela é bancada. E ela também já falou que não é pra quem é preguiçoso, pra quem não tem esse estilo de vida, não é pra julgar ela. Ela falou que, as pessoas perguntam como eu me sustento. Bom, eu tenho um boy que me banca e a internet é muito ordinária. A internet já descobriu quem que era o cara, que é um senhor bem mais velho. E aí, depois ela começou a postar a story. Porque se você não tem condição de inteligência pra arrumar um boy que te banca, não vem me julgar. Sim. Aí já vira fofocaiada demais, né? Muita fofocaiada. Minha Nossa Senhora. E agora ela tá falando que vai fazer um exposed do menino. Não, ela já voltou atrás disso. Só que ela fica insistindo que a cada entrevista ele muda a narrativa. Só que, cara, ele não muda. A narrativa dele é exatamente a mesma. Na descida, a gente encontrou os corredores, o qual ela começou a acompanhar o ritmo dos caras, ela me abandonou, ela desceu e eu fiquei perdido. Sim. Aí o podcast, ele conta todos os dias dele perdido. Claro que, cara, outra coisa, eu acho que o que eu entendo quando ele muda a versão é justamente dessa parte, dele perdido. Eu também percebi isso já. Tem vezes que muda a questão de altura, porque tem coisa que era tantos metros, aí depois ele fala que era outros metros, mas tipo, isso aí é tudo irrelevante. Então, mas eu acho que não é que muda a versão, é porque ele vai lembrando. Porque, porra, o cara tava com fome, o cara tava com sono, o cara tava todo estrupiado, com a bunda toda comida de bicho. Sim. Mano, como é que você vai lembrar de tudo que você passou? Como é que você vai lembrar que foi nesse exato momento que você pisou num espinho? Você vai confundindo, porque é muito tempo perdido. Não tem cabimento, não tem como fazer isso. É bizarrice demais. E aí ela fica tirando foto do caderno. Porque eu estou ouvindo todas as entrevistas dele, estou anotando as incongruências, as inconsistências e não sei o quê. Tipo, parece que ela tá tentando de alguma maneira sair por cima da situação e tentar reverter. Sim, ela
ela quer sair por cima porque ela quer ganhar dinheiro, cara. Ela estagnou ali no seguidor e ele que tá fazendo a grana. Ela tá cavando a participação da fazenda dela. Aqui, ó, até o momento dessa gravação, um dos últimos stories que ela falou esse caso foi isso aqui, ó. Não é à toa que meu sonho é ser perita criminal, trabalhar com investigações. Sim. História muito mal contada com várias versões. Mais uma vez eu vou me salvar sozinha. Irei desvendar tudo isso. Sei que não vão tirar 100% as vendas das pessoas cegas. Umas não terão a capacidade de entender, outras não vão querer aceitar a verdade por não gostarem de mim. Outra parte tá em cima do muro, pronto pra me ouvir e decidir o seu lado. E eu estou preparada para o que vier de peito aberto. Porque sempre tem que ter um bonzinho e o vilão. Ai, sempre esse papo. Agora eu irei contar a minha parte da história, após o outro time ter contado sua versão. Mas calma, sem pressão em cima de mim. Estou estudando tudo isso com muita calma, com cautela, para o domingo 1/2/2026 começar meu pronunciamento com provas. Ah lá. Só que, cara, se ele mandou o pinto pra ela, não é uma prova lá muito, tipo, trocaram nude, sei lá, alguma coisa assim. Cara, ela tem que vir com uma coisa muito... O cara matou a minha avó, tá ligado? Tipo, tem que ser um bagulho assim. Tem que ser algo muito pra ser algo que vá fazer sentido, que vá realmente inocentar ela de tudo que ela fez de errado. Quando esse episódio for ao ar, provavelmente ela já vai ter postado. Sim. Porque a gente tá gravando no passado, mas eu sinceramente não tô muito aí pra ela. Eu quero mais que ela continue fazendo as trilhas dela, que ela continue sendo magra. Sim. Continue aí sendo bancada, que seja feliz e que supere. E eu acho também que um erro não anula o outro. Eu acho que mesmo que o Roberto tiver feito algo pra ela que ela não gostou, que de alguma maneira foi desrespeito com ela e tudo mais, não anula o fato de que ela não deveria ter abandonado o menino na trilha. Exatamente. Porque assim, se ela não queria mais andar com ele, se ela se sentiu de alguma maneira incomodada estando ali na presença dele, então que falasse pra ele: ô Roberto, desce com essa galera aqui, desce com o Fábio. Você tá me enchendo a porra do saco. Não quero mais ficar perto de você. Avisa ali, Fábio, pessoal, será que o casal desce alguém junto comigo? Deixa o Roberto com o Fábio, porque eu não quero mais ficar perto dele, a gente se desentendeu. Pra não deixar o menino abandonado sozinho, sabe? Porque realmente não justifica, nada justifica ela ter posto a vida do menino em risco. Pois é, o Ministério Público até colocou inquérito nela por omissão de socorro, porque, cara, não tem como questionar. Houve omissão de socorro sim. Porque ela já havia o abandonado na subida quando ele tava passando mal, e ela o abandonou novamente quando ela viu que tinha gente, entre aspas, melhor. Sim. Então, não tem lá muita justificativa. Foi um certo abandono de incapaz sim, cara. Agora é arcar com as consequências da decisão dela, e é isso aí. E segue o baile. E segue o baile. Bom, mas então acho que é isso, né, Let's? Temos considerações finais aqui? Não, só cuidado com quem vocês andam aí, né, gente? Exato. Tenham mais discernimento aí com suas amizades. E é isso aí, cara. Um grande abraço a todos. É isso. Tomem cuidado, fiquem seguros. Se você se perder, fica paradinho no lugar e torce pelo melhor. Ou, se for andar, cara, vai dando sinal que você passou por ali. Quebra umas árvores, tenta tacar fogo. Não taca fogo na floresta, né? Mas faz algumas coisinhas. Faz alguma coisa, sinaliza. Não usa pedacinho de pão, que nem o João e Maria, porque senão os passarinhos vão comer. Mas dá um jeito aí de sinalizar e tomem muito cuidado. Então é isso, esse foi o episódio de hoje. Muito obrigada pela sua audiência. Não esqueça de nos apoiar no apoia.se/nauticontaram. E a gente se vê no próximo episódio, que esse ano o Brasil tá servindo a gente. Tá on fire. Com muitos casos aqui. A gente tá com um monte de caso pra falar, esperando aí resolução de alguns. Então temos muito pra passar pra vocês ainda esse ano. Então, tchau, pessoal. Tchau! Tchau! Dora, Dora, Dora.